Buenas! Como estamos? Tudo bom? Tenho uma pergunta para fazer para vocês. Uma enquete. Queria saber o que vocês achariam se eu adicionasse um vídeo a mais no canal, um quadro a mais, vamos dizer assim, com vídeos totalmente em inglês. Formato talvez inicialmente continue o mesmo de que é o meu, só que em inglês, do que são os vídeos comuns, né? Só que em inglês. Só que a minha pretensão é ter alguma diferença a mais. O jeito com que os assuntos são abordados e as situações são tratadas. Não sei, alguma coisa do tipo assim. E eu gostaria de saber o que vocês acham disso. Todo mundo sabe que comunicação é a essência das coisas. Mas o que é comunicar? Comunicar é expressar através de símbolos ou sons alguma coisa em que a outra pessoa possa entender, correto? Correto. E de diversas formas nós criamos modos de comunicação, porque a comunicação também serve para limitar algumas coisas ou para avisar algumas coisas, para organizar as coisas. E daí tem pessoas que elas têm um costume, proposital ou não, de fazer o oposto disso, de querer mudar o modo de comunicação ou alterar o que está sendo comunicado. Tem pessoas que se intrometem no meio da comunicação. Um exemplo que acontece diversas vezes: eu tento falar com uma pessoa, alguns assuntos eu não gosto de falar via WhatsApp ou via Facebook ou whatever. Eu prefiro falar diretamente com a pessoa. E daí eu tenho uma ideia, aí eu comento com algumas pessoas essa ideia para ver o que elas acham da ideia. Só que essa ideia tem um intuito final de de comunicar uma determinada pessoa. Daí quando essa pessoa se intromete, quando qualquer pessoa se intromete, mas algumas em específico que têm o costume de alterar a comunicação, elas tendem ao que a gente chama de se meter onde não são chamadas e encurtar o processo de comunicação. Porque muitas vezes eu quero falar com uma pessoa, mas eu não consigo um horário em que eu possa falar com ela. Mas outra pessoa que já trocou ideia comigo consegue falar com ela antes. E daí ela vai lá e comunica a minha ideia ou qualquer coisa que eu tenha dito da maneira que ela entendeu ou da maneira que ela acha conveniente passar adiante. E no final isso fica funcionando como se fosse um telefone sem fio. E também tem outros tipos de comunicação em que tu faz um comentário ou troca uma ideia referente a determinado acontecimento, em que algumas pessoas elas não precisam ficar sabendo disso, mesmo que elas estejam envolvidas, mas não diz respeito a elas diretamente. E daí determinada pessoa acha que o assunto é conveniente espalhar para todo mundo e decide fazer isso, criando aí uma intriga. E isso me incomoda bastante, seja proposital ou por ingenuidade, não importa. Eu não tolero esse tipo de coisa. E quando a pessoa se atravessa no meu caminho, tentando se aproveitar ou simplesmente alterando as coisas por ignorância, eu tendo a fazer a pessoa pagar por isso. Não é vingança não, é só o jeito de fazer a pessoa aprender. Não é uma coisa, não, vou matar a pessoa, vou estrangular ela, transformar ela em 1000 pedacinhos. Não, nada disso. Eu simplesmente faço com que a pessoa aprenda que ela não deve fazer mais isso.